Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Gravando esse vídeo para dar uma continuidade com o assunto que a gente estava tratando na aula passada. Aula passada, a gente começou a falar em matemática do conjunto dos números racionais, aquele que é representado pela letra Q. O que são os números racionais? São todos os números que podem ser expressos de uma forma de uma fração de dois números inteiros. Então, sempre que a gente fala de frações, de números decimais, números com vírgula, né? Todos os inteiros, tudo isso são números do tipo racionais. E a gente fez uma revisão da aula passada de como se faz soma e subtração de frações, só que utilizando números positivos e negativos que a gente está trabalhando. Então, vou colocar aqui para a gente lembrar o que a gente viu. Soma de frações. Se eu tiver, por exemplo, me ajuda a pensar, menos 3/5 menos 7/2. Beleza? Somando, subtraindo, enfim. Soma ou subtração, tanto faz. Veja só, aqui é negativo, aqui também é negativo, tá? Aquela história de menos com menos dá mais, só vale para multiplicação e divisão. Na soma e subtração, como que a gente pensa? Se eu tenho uma dívida e eu tenho outra dívida, o resultado vai continuar negativo, né? Se os denominadores são diferentes, eu preciso primeiro tirar o NMC dos denominadores para deixá-los iguais. Você consegue pensar num número que está na tabuada tanto do 5 quanto do 2? Qual? O 10. Tudo bem. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. Com menos na frente, menos 6. Sempre a gente faz isso. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 7, 35. Com menos na frente, menos 35. Aí vem aqui em cima. Você deve 6 e também deve 35. Né? Então, se você tem duas dívidas, seu resultado vai continuar sendo uma dívida, só que uma dívida maior ainda do que você tinha. Mantém o negativo e soma os resultados. Menos 41 décimos. Não dá para simplificar. Está na forma irredutível. Pronto. Essa é a nossa resposta. Tá? Somar, subtrair. É basicamente a mesma coisa. Subtração de frações. Né? Aqui eu somei duas frações negativas, pode pensar que aquele menos também é uma subtração, tanto faz essa interpretação. Mas agora veja, eu vou colocar aqui menos 7/4 menos 5/6. A primeira coisa agora é você lembrar dos parênteses, né? Se a gente tem menos na frente do parênteses, eu acho que você lembra que o menos é oposto. O menos troca o sinal do que está dentro. Se o que está dentro é negativo, o que sai do parênteses vai ficar positivo. Menos 7/4 mais 5/6. Os denominadores são diferentes, vou tirar o MMC. O MMC é o número que vai estar na tabuada do 4 e do 6. Tabuada do 4, 4, 8, 12, 16, 20. Tabuada do 6, 6, 12. Vai indo, eu falei 18, 4, 8, 12, 16, 20, 6, 12, 18, 24, 30. Qual que é o menor comum? É 12. Né? Então, eu vou colocar aqui 12, o mesmo procedimento de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 7, 21. Com menos na frente, menos 21. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5, 10. Com mais na frente, mais 10. Perfeito? Agora em cima, você tem uma dívida de 21 e um saldo de 10. O que é maior, a sua dívida ou o seu saldo? 21 é maior do que 10. Só em módulo, só em valor absoluto. Então o final vai ficar negativo. Você devia 21, ganhou 10, você ainda deve, mas agora você deve 10 a menos. 21 menos 10 dá 11. Menos 11 dozeavos também está na forma irredutível. Certo, pessoal? Isso daqui é a revisão que a gente falou na aula passada.
Se ainda tem dúvida nisso, me procura, me escreve para a gente conversar. Isso que é uma subtração de frações. A aula de hoje, a gente vai falar especificamente de multiplicação e divisão de frações e números decimais. Ano passado a gente ainda não tinha trabalhado com a divisão, esse ano a gente vai acrescentar. Então presta atenção. Primeiro caso é o caso da multiplicação de frações e também de decimais, que a gente vai lembrar daqui a pouquinho. Sempre a multiplicação vem da ideia de quando a gente fala alguma fração de outra fração. Por exemplo, se eu falo para vocês metade da terça parte. E se eu falo terça parte da metade? Tem diferença entre a metade da terça parte ou a terça parte da metade? Vou desenhar para ver se tem alguma diferença. Sempre acho que o desenho é mais esclarecedor. Terça parte. O que é terça parte? É pegar o inteiro e dividir em 3. Eu vou pegar um inteiro e dividir em 3. E o que é metade? Dividir por 2, né? Então, a terça parte eu dividi em 3 e pego uma. Isso que é terça parte. Tá? Agora, o que é metade? É de pegar esse pedacinho e dividir tudo por 2. Então, a metade da terça parte vai ser isso aqui, ó. Isso daqui, que é metade da terça parte. Então, está pintado 1 de quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um sexto. Então, a metade da terça parte é um sexto. Como que a gente representa na forma de fração? Metade é 1 sobre 2. Esse de, ou da, ou do, na matemática, vira vezes. Metade da terça parte. 1/2 vezes 1/3 dá 1/6. É só multiplicar 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 3 dá 6. Então, multiplicação de frações, a gente multiplica em linha. O numerador com o numerador, o denominador com o denominador. Tá? E se a gente escreve terça parte da metade? Então, vou fazer agora o caminho contrário. Primeiro, eu vou fazer a metade. O que é metade? Estou dividindo isso daqui ao meio. Então, a metade seria isso, certo? E agora, esta metade, eu quero a terça parte dessa metade. Então, esta metade eu vou dividir em 3 partes e eu vou pintar uma. Ó, deu alguma diferença do de cima? Não. A metade da terça parte é igual à terça parte da metade. Porque aqui eu tenho 1/3 vezes 1/2, que também dá 1/6. Ué, se a gente está trabalhando com a ideia de multiplicação, você lembra que a ordem dos fatores altera o produto. Então, falar primeiro metade da terça parte, ou falar terça parte da metade, não vai alterar. Então, você vai ver que na primeira página da tarefa, que eu acho que é 104, não lembro, tem alguns probleminhas que estão falando assim. Por exemplo, numa sala, 1/3 dos alunos são meninas. Das meninas, 2/5 usam óculos. Quantas são as meninas que usam óculos? É só multiplicar as frações. Tá? Então, sempre que tiver metade da terça parte, 1/5 de 3/5, se você quiser fazer esse D, você vai fazer a multiplicação das frações. E como que a gente multiplica frações? O de cima com cima, de baixo com de baixo. E o sinal? Agora sim, na multiplicação, sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos. Por exemplo, registra esses exemplos aqui no caderno de vocês e pensa comigo para ver se faz sentido. Mais 3/4 vezes menos 2/5. Primeiro eu penso no sinal, antes de pensar no resultado. Positivo multiplicado com negativo, o resultado eu sei que é negativo. Aí vou multiplicar em linha. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Olha a diferença. Soma e subtração precisa fazer MNC, multiplicação não. Menos 6/20avos. Está irredutível? Não está. Porque tanto 6 quanto 20 dá para você simplificar e dividir por 2. A metade de 6 é 3
A metade de 20 é 10. Menos 3 décimos, agora é a resposta. Sempre precisa colocar na forma irredutível? Sim, sempre. Sem sombra de dúvida. Agora o próximo. Se a gente fez 3/4 vezes menos 3/5, deixa eu fazer outro exemplo. Mais 4 sétimos vezes mais 1 terço. Tá bom? Primeiro passo, sinal. Positivo multiplicado por positivo dá positivo. 4 vezes 1 dá 4. 3 vezes 7, 21. Não dá para simplificar. Se você quiser, né, você precisa colocar esse sinal de mais na frente, que quando é positivo, você pode omitir o sinal 4/21avos. Sem problema, simples. Eu sei que está simples, né? Menos 2/5 vezes menos 12, não, colocar 12 aqui embaixo, 15/12avos. Menos 15/12avos. Tá bom. Você já entendeu como multiplica frações. Primeiro passo, sinal. Menos com menos. Na multiplicação, você sabia que sinais iguais dá mais. O oposto do negativo é positivo. Multiplica em cima. 2 vezes 15, 30. Multiplica embaixo. 5 vezes 12, 60. Se termina em 0, dá para você cortar o 0. É como se você estivesse dividindo por 10, né? Cortou. Ficou positivo 3/6. Divide por 3 e por 3. 3 é a metade de 6. Isso daqui é meio. Simples assim. Eu acho sim. Você acha também, não acha? Por quê? Porque é simples, tá? Isso é multiplicação de frações. Um detalhe é se eu tiver multiplicação de números racionais escritos de outro jeito. Como que eu posso escrever números racionais que não sejam na forma de frações? Na forma o quê? Decimal, né? Então, eu vou colocar aqui uma OBS. Multiplicação na forma decimal. Você lembra como faz multiplicação de números com vírgula? Espero que você lembre, lá da sua pré-escola, não é mesmo? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente pensar. Menos 1,2 multiplicado, na multiplicação por um pontinho, pode ser um xizinho também, por 0,8. Esse 0,8 não tem sinal. Se ele não tem sinal, eu imagino que ele seja o quê? Positivo. Positivo multiplicado por negativo, o resultado vai dar negativo. Como que eu faço a conta quando tem vírgula? Como se não tivesse a vírgula. Eu faço 12, 0,8 sem a vírgula, dá 8. Vou fazer a conta 12 vezes 8. Vou pôr a vírgula no final. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1 dá 8, com 1 dá 9. Só que aí você vê quantas casas decimais tem ao todo. 1, 2. Né? 1, 2. Aí aqui no final eu ponho 1, 2 casas decimais. O resultado vai ficar 0,96. Lembrando que é negativo, porque este primeiro é negativo. Então isso dá menos 0,95. Então, é bilíngue aqui, né? Pra gente treinar. Agora, por exemplo, eu tenho menos 0,32 vezes menos 1,5. Primeiro sinal, negativo com negativo, tu sabes que dá positivo. Esse número sem a vírgula, ele é 32. Esse número sem a vírgula, ele é 15. Vamos fazer essa multiplicação. 5 vezes 2, 10 sobe 1. 5 vezes 3, 15 com 16. 1 vezes 2 e 1 vezes 3. Soma 0, 8 e 4. Quantas casas decimais tem que ter ao todo? Vamos contar? 1, 2, 3. Né? Porque aqui é 0,32 e 1,5. Então, 1, 2, 3. A vírgula tem que vir aqui. Vou acrescentar o 0.
Então, vai ser 0,480. Você sabe que esse zero no final você não vai colocar. Então, 0,480. Eu tenho a impressão que é a mesma coisa que 0,48. Você tem a mesma impressão que eu? Acho que sim, né? Pessoal. Alguma dúvida até aí? Só revisão? Tá bom. Então, vamos falar de... Agora, de divisão de frações. Se eu tiver uma fração dividido por outra fração. Eu lembro que ano passado, quando alguém me perguntou, eu falei, espera, 7º ano a gente fala sobre isso. Eu acho que chegou a hora da gente falar. Divisão de frações. Põe aí um título bonito no seu caderno sobre isso. Divisão de frações. Eu parei no 3, né? Agora eu vou escrever 4. Divisão de frações. E eu espero que você aprenda muito bem isso. A nossa próxima matéria é equações. Você vai usar muito de frações, números positivos e negativos, para a gente falar de equações. Tá? Eu posso montar uma divisão de frações, pessoal, de duas maneiras. Eu posso escrever, por exemplo, 2/3 dividido por 4/5. Eu posso escrever dessa maneira. Mas eu também posso escrever assim, 2/3 dividido por 4/5. Qual a maneira que você vai escrever? É que seu coração mandar. Qual a maneira que o livro vai escrever? As duas. Vai ter exercício que vai estar escrito assim, vai ter exercício que vai estar escrito assim. Você lembra que uma fração é uma divisão. Então, se eu tenho 2/3 com outra fração 4/5, eu estou dividindo as duas frações. Tá? Para a gente dividir frações, tem um truque. E esse truque é muito simples. Eu vou explicar como se faz o truque, né? A justificativa, o porquê do truque. E depois do truque a gente vai fazendo. A mão faz até sozinha. Então, quanto que é 12 dividido por 1? Concorda que é 12? Quanto que é 18 dividido por 1? 18. Qualquer número dividido por 1 dá o próprio número. Certo? Tá bom. Então, o truque para dividir a fração é transformar esse número aqui em 1. Como que eu transformo o 4/5 em 1? Veja só. Eu tenho, vou copiar aqui de preto. Eu tenho 4/5. Né? Eu quero que esse número vire 1. Para que ele vire 1, se o 5 está embaixo, eu boto um 5 em cima. Se o 4 está em cima, eu boto o 4 embaixo. Por quê? Porque eu simplifico a fração. Quando eu simplificar 5 com 5 e 4 com 4, 4 vezes 5 dá 20, 5 vezes 4 dá 20, o resultado aqui deu 1. Tá? Aqui no começo está 2/3. Só que para eu não alterar o resultado de uma fração, o que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador. Então, se eu multipliquei aqui pelo inverso, né? Se era 4/5, eu multipliquei por 5/4. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 5/4 também. Olha o que acontece. Esse pedaço vira 1 e esse pedaço vira multiplicação. E multiplicação, você sabe, é só multiplicar em linha. Fica 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Quanto que é 10 dozeavos dividido por 1? É 10 dozeavos. Porque você já aprendeu que qualquer coisa dividido por 1 é a própria coisa. Você simplifica dividir por 2 para 5/6. Então, aqui em cima é a mesma situação. Não importa como você faça. Do primeiro jeito ou do segundo. Eu quero deixar o de baixo sendo 1. Então, se aqui é 4/5, eu vou multiplicar por 5/4. Só que se eu multiplico embaixo por 5/4, eu vou multiplicar em cima por 5/4 também. Então, aqui, 4 cortou com 4, 5 cortou com 5, então aqui embaixo cortou tudo. Eu transformo a divisão numa multiplicação. 2 vezes 5, 10, 3 vezes 4, 12. Então, como se multiplica frações? Qual que é a regra prática? A gente não precisa ficar montando tudo isso. Se eu tenho 2/3 dividido por 4/5, como que eu faço? Prático, rápido. Eu pego a primeira fração, que é 2/3, em vez de dividir por 4/5, eu vou multiplicar.
Só que eu vou multiplicar como? Pelo inverso da segunda. Por que pelo inverso? A gente tem que inverter para gerar esse resultado aqui. Qual que é o inverso de 4/5? É 5/4. É assim que a gente divide frações. É a primeira, igualzinha do jeito que está, multiplicada pelo inverso da segunda. É um truque rápido. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 4, 12. Simplificou, 5/6. Tá bom? Fácil? Vamos para outra então. 1/5 dividido por 3/4. Acho que você aprendeu. Como é que faz? A primeira fração, que é 1/5, multiplica pelo inverso de 3/4. O que é inverso? É se trocar o de cima com o de baixo. Qual que é o inverso de 3/4? 4/3. Só isso. Vamos multiplicar em cima? 1 vezes 4, 4. 5 vezes 3, 15. 4 quinzeavos, pronto, acabou. Simples desse jeito. Vamos para mais uma? Eu acho que você está entendendo, né? Eu vou colocar aqui 3/8 dividido por 1/2, por meio. Primeira fração, 3/8 dividido pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 1/2? É 2/1. Só que é dividido não, multiplicado, né? Então, a primeira fração multiplicado pelo inverso da segunda. 3 vezes 2 dá 6. 8 vezes 1 dá 8. 6 e 8 são pares. Dá para dividir por 2, dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Isso é 3/4. E se eu tiver, por exemplo, sei lá, 3/5 dividido por 2? Ué, se eu tiver um número inteiro, você completa sobre 1. Porque 2 é uma coisa de 2/1. Então, isso vira 3/5 vezes 1/2. 3 vezes 1 dá 3. 5 vezes 2, 10. Tá? Simples? Bastante. Eu acho que você está entendendo. Eu espero que você esteja entendendo. Por quê? Porque isso é simples? Porque isso é simples. Porque isso é bem simples. Por exemplo, se eu tiver 6 dividido por 4/5. Mesma coisa. Quando aqui não tem nada, vai ser sobre 1. Então, vai ter a primeira fração, que é 6/1, vezes o inverso da segunda. Inverso de 4/5 é 5/4. Multiplica em linha. 6 vezes 5, 30. 1 vezes 4, 4. Os dois são pares. Dá para dividir por 2 e por 2. Então, isso fica 15/2. 15/2. Tá? E se eu tiver a divisão assim? Ué, mesma coisa. Eu até prefiro escrever assim. Eu vou escrever aqui, então, 5/6 dividido por 4/3. Mesmo procedimento. Primeira fração, 5/6, multiplicado pelo inverso da segunda. A segunda é 4/3, o inverso de 4/3 é 3/4. Tá? Se você quiser simplificar aqui, antes de fazer a conta, até é mais fácil. Ó. 3 dá para simplificar com 6, né? 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Aí você faz 5 vezes 1, que dá 5, 2 vezes 4, que dá 8. Ou, se quiser fazer a conta completa, 5 vezes 3, 15, 6 vezes 4, 24, e esse simplifica por 3, que vai dar 5/8. Tá bom. E se tiver sinal de positivo ou negativo, faz diferença? Não, só prestar atenção na regra do sinal. Eu vou colocar aqui mais 7/8 dividido por menos 1/3. Sinais. A sinal da multiplicação é o mesmo. A regra final da divisão é a mesma da multiplicação. Né? Então, eu vou pegar a primeira fração, que é mais 7/8, e essa divisão eu vou transformar na multiplicação do inverso da segunda. Vai trocar o sinal? Não.
Qual que é o inverso de menos 1/3? É menos 3 sobre 1. Então, é menos 3 sobre 1. Nota, pessoal, que falar inverso é diferente de falar oposto. Quando eu falo oposto de um número, eu tenho que trocar o sinal. O oposto de 3 é menos 3. O inverso de 3 é 1 sobre 3. Inverso é trocar numerador com denominador. Tá? Bem, mais multiplicado por menos. Multiplicação de frações multiplica em linha. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 1 dá 8. Menos 21 oitavos. Simples, não precisa fazer mais nada. Vou colocar aqui menos 3 quintos dividido por menos 4 terços. Olha aqui, pessoal, já de cara você sabe que menos dividido por menos vai dar o quê? Mais. Se dá mais, não precisa colocar mais na frente, é só não colocar mais sinal. Então eu vou fazer a primeira fração, que é 3 quintos, multiplicar pelo inverso de 4 terços, que é 3 quartos. Primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 4, 20. 9 vinteavos, tu lembra que tem que ser positivo. Tá? Tá bom. E se tiver alguma expressão numérica, você lembra? Você tem que fazer primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Por exemplo, vou colocar aqui 1 sobre 2 mais 3 quartos multiplicado por 2 quintos. Multiplicado não, dividido, que é o que a gente está trabalhando a divisão. Dividido por 2 quintos. Você lembra? O que vem primeiro? Multiplicação ou divisão? Divisão. Então, primeiro eu vou fazer a divisão de frações. Como que eu faço a divisão? É a primeira fração, que é 3 quartos, multiplicada pelo inverso de 2 quintos. Qual que é o inverso de 2 quintos? 5 meios. Então, vai ser 1 sobre 2 mais isso. Então, o primeiro passo, eu transformei a divisão, que é uma operação difícil, na multiplicação como operação fácil. Tá? Só que agora, entre soma e multiplicação, também vou fazer a multiplicação. 3 vezes 5, ó, multiplicação vem do primeiro. 3 vezes 5, 15. Multiplicação em linha. 4 vezes 2, 8. Agora, sobrou a soma. 1 sobre 2 mais 15 sobre 8. Só que para a gente fazer soma, eu preciso tirar MMC. Qual que é o mínimo múltiplo comum da tabuada do 2 e do 8? É o próprio 8. Né? Divide pelo de baixo. 8 dividido por 2 dá 4. Multiplica pelo de cima. 4 vezes 1 dá 4. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 15 dá 15. Quanto que é 4 mais 15? Isso é 19. Ou para ficar mais legal ainda, em vez de mais, eu vou botar menos aqui, para você me falar o resultado. Se for menos, então aqui vai ter que ser menos. Agora, esse 4 não tem sinal, ele é positivo. Você tem 4, perde 15, seu saldo fica o quê? 11. Só que você deve 11, né? Então vai ser menos 11 oitavos. Um dos exercícios da tarefa de vocês é resolver umas expressões. Só que aí você tem que lembrar na expressão que primeiro você vai fazer multiplicação e divisão e depois você vai resolver a adição e subtração. Então, divisão de frações é difícil? Não é, pessoal. É só seguir o truque. E qual que é o truque? Transformar na multiplicação. É só pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Inverter é só fazer isso daqui. Troca numerador com denominador. A gente está falando de números racionais. Número racional, geralmente, é fração, né? Só que pode aparecer aquela conta lá do quarto ano, quinto ano, que é o número decimal, e você tem que efetuar a divisão desses números decimais. Por exemplo, se eu tenho 3,6 dividido por 0,12. A gente trabalhou isso ano passado. Como que a gente efetua divisões de números com vírgula? Para a gente dividir números com vírgula, a quantidade de casas após a vírgula tem que ser igual.
Como assim? Aqui tem quantas casas depois da vírgula? 2. Então, aqui também tem que ter 2. Eu acrescento um 0. Para ficar depois da vírgula com décimo e centésimo, depois da vírgula com décimo e centésimo. E o resultado dessa conta, que é o 3,6 dividido por 0,12, vai ser o mesmo resultado que o 360 dividido por 12. Por quê? Porque se eu multiplicar 0,12 por 100, dá 12. Se eu multiplicar 3,6 por 100, dá 12. Então, eu estou alterando o dividendo divisor da mesma forma. O resultado, que é o quociente, dá igual. Então, você vê que quando a quantidade de casas decimais é igual, é só cortar vírgula. Fica 360 dividido por 12. 12 vezes 3 dá 36. Resta 0. Baixo o 0 e põe o 0 aqui. O resultado disso é 30. Se esse resultado é 30, esse resultado de cima, adivinha? Também vai ser 30. Tá bom. E se eu tiver, por exemplo, 0,25 dividido por 8? Dá para dividir? Dá para dividir. Vai ficar pequeno? Muito pequeno o resultado. Tem quantas casas depois da vírgula? 2. Tem quantas casas depois da vírgula? Nenhuma. Problema? Eu não vejo. Então, ponho vírgula e acrescento 2 zeros. Por que 2 zeros? Para igualar as casas decimais décimos, centésimos e milésimos. Se aqui depois da vírgula tem 2 e aqui depois da vírgula tem 2, agora corta as vírgulas. Vai sobrar o quê? 25 dividido por 800. Só que 25 não dá para dividir por 800. Então, a gente começa como? Eu ponho um 0, vírgula, e acrescento um 0 aqui em cima. Só que 250 ainda não dá para dividir por 800. Então, vou pôr outro 0 aqui para acrescentar um 0 aqui em cima. Agora dá. 800 vezes 1 dá 800. 800 vezes 2 dá 1.600. Fez a bola do 8. 8 vezes 3 é 24. Então, 800 vezes 3, colocar o estado agora de laranja, né? Dá 2.400. Vou colocar aqui para não atrapalhar. 2.500 menos 2.400, restou 100. Quando a gente põe a vírgula, a gente sempre acrescenta um 0 no resto automaticamente. 800 para chegar em 1.000, eu sei que 800 vezes 1 dá 800. Para 1.000, resta 200. Eu estou com a vírgula, né? Então, vem um 0 automaticamente. 2.000. 800 vezes 1 dá 800. 800 vezes 2, 1.600. Resta 400. Como tem depois da vírgula, o 0 vem direto. 8 vezes 5 é 40. Então, 800 vezes 5, 4.000. Então, dá certinho. O resto disso daqui é 0. E o quociente é este daqui, tá? Qual é o único cuidado que você precisa ter agora? Você não está mais no sexto, no quinto, no quarto. O único cuidado que você precisa ter é com o sinal, né? Porque agora, por exemplo, imagina que se esse número for positivo e esse negativo, eu faço a conta que tem no final. Mas aí na resposta mais com menos, eu ponho menos. Se esse for negativo, eu faço a conta sem no final. Mas aí eu sei que menos com menos, resultado na divisão, dá mais. Esse é o cuidado que você precisa ter para analisar o sinal da sua operação. Tá, pessoal? Não é difícil. A aula de hoje é tranquila. Só multiplicação e divisão de números racionais, priorizando as frações. Eu vou colocar aqui os exercícios para vocês, bem tranquilinho. Até semana que vem. Nossa aula era para ser quinta, né? Amanhã. Então, até quinta-feira da semana que vem. Qualquer dúvida, vocês me escrevam. Um abraço. Estou com saudades. Até mais.